Só deixa eu desligar o meu telefone aqui para não entrar na história. Ok. Bom, então eu vou dividir a tela. Essa viagem, então, a gente vai para o canto noroeste da Mongólia, numa cadeia de montanhas que atravessa a Sibéria e entra na Mongólia, que chama Montanhas Altai. Vários anos atrás, eu não lembro nem quantos, eu finalmente tive a possibilidade de ir para a Mongólia, um lugar que eu já sonhava ir há bastante tempo, e fiquei 2 meses por lá, percorri boa parte do país, e o lugar que realmente me impressionou foi essa parte das montanhas. Lógico que eu sou apaixonado por montanha, então eu ia dar prioridade para isso. Mas não só isso. O deserto de Gobi, o tão famoso deserto de Gobi, na realidade o que eu achei é que o custo-benefício em relação a tempo e esforço para você conhecer não vale muito a pena. O deserto de Gobi tem um terço da área da Mongólia. A Mongólia é um país imenso e no fim eu acabei fazendo uma viagem de 10 dias off-road. Não tem muitas estradas na Mongólia e eu vi algumas coisas bonitas, mas com o tempo e esforço que você leva para conhecer essa parte da Mongólia, eu achei que não valia a pena. Por outro lado, as montanhas Altai foram uma surpresa, uma muito bacana surpresa. Bom, como a maior parte das pessoas que vai para a Mongólia vai via Beijing, a gente oferece uma pré-extensão de 3 noites em Beijing, porque de qualquer jeito você vai voar para lá, a viagem é longa, então vale a pena a gente parar e conhecer algumas coisinhas ali próximos de Beijing. Um aviso que a gente sempre faz, apesar do governo chinês ter liberado um visto de 72 horas para Beijing, que você tira na chegada, a gente já teve problemas algumas vezes com a pessoa que faz o check-in aqui no Brasil e uma vez na Inglaterra, não saber dessa lei e causar problemas para a pessoa embarcar. Então, mesmo havendo, e seja uma coisa já que tem alguns anos, que existe realmente esse visto de 72 horas na chegada, a gente ainda assim recomenda tirar o visto mesmo aqui no Brasil antes de ir, para não ter problema lá. Então, a gente chega, dorme num hotel bem bacana, descansa da viagem, e no dia seguinte, nos próximos 2 dias, então a gente vai visitar basicamente 3 coisas. Uma delas é o que a gente vê aí, é a muralha da China, e a muralha, na realidade, não é uma coisa única que foi construída na mesma época. Na realidade, são vários setores de muralha que foram construídos no decorrer de mais de 300 anos, e a maior parte das pessoas que visita a muralha vai num trecho dessa muralha que está muito perto de Beijing, e é muito cheio, extremamente cheio. A gente vai num trecho da muralha que fica 2 horas e meia de viagem, dá um pouquinho de trabalho para chegar lá e para voltar, a gente sai bem cedo de manhã, volta já para o jantar, mas em compensação a gente vê uma muralha como vocês veem aí, uma muralha quase vazia e num trecho muito sinuoso nas montanhas, que é bem essa imagem que a gente tem da muralha. Muitas vezes ela está envolvida numa bruma e fica super bonito. E a gente percorre até 10 quilômetros, que é a parte que está restaurada, e é bem interessante. Conversa bastante sobre a história da muralha, como ela foi feita, por que ela foi feita, né? Aí é um outro trecho. E o outro lugar que a gente visita, obviamente, é a Cidade Proibida. E a Cidade Proibida teria coisa para ver por 2, 3 dias, porque além de todos os prédios da Cidade Proibida, a gente tem vários museus lá dentro. Então a gente passa uma manhã um pouquinho mais esticada aí, fica algumas horas lá dentro, e é impressionante o tamanho, a magnitude, a beleza arquitetônica mesmo do lugar. São vários muros concêntricos com vários desses palácios, e aí o que parece um palácio, na realidade não é palácio, é a entrada de uma das muralhas concêntricas. Então,
é bem bacana. E a Cidade Proibida, porque realmente a família imperial vivia aí. Eles só saíam uma vez por ano para visitar um outro templo que a gente também vai visitar, que em inglês eles chamam Temple of Heaven, que onde o imperador ia agradecer nesse templo as boas colheitas do ano. Então a gente visita nesse dia a Cidade Proibida e o Temple of Heaven. No dia seguinte a gente visita a muralha. Aí à noite sai para comer um pato laqueado em Beijing, e daí no terceiro dia, pela manhã, às 9 da manhã, a gente pega o voo para Ulaanbaatar, que é a capital da Mongólia. Bom, a Mongólia ela está aí entre a China e a Rússia. A gente vê a capital, Ulaanbaatar, embaixo o deserto de Gobi, a cordilheira Altai, e lá no cantinho noroeste a gente vê o Monte Ruiten, que é a montanha mais alta da Mongólia, e a cidade que a gente usa como base, que é Olgi. Então, para a gente ter uma ideia desse país, a Mongólia tem 3 milhões e 100 mil habitantes, dos quais metade vive em Ulaanbaatar. Tem uma área de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, então pouquinho mais do que um sexto da área brasileira, com muitas vezes menos habitantes. Na realidade, é o país, com exceção da Groenlândia, que não é um país, enfim, mas é o país com a menor densidade demográfica, com 2 habitantes por quilômetro quadrado. Tem uma renda per capita de $14 mil. Tem uma independência de fato razoavelmente recente, em 91, e talvez a maior renda do país seja de mineração. Uma coisa interessante, muito interessante em relação à Mongólia, é que, com exceção da área de Ulaanbaatar, da capital, não existe propriedade privada. Na realidade, o resto todo da população, esse outro 1 milhão e tantos mil habitantes, são nômades e que se deslocam de uma área para outra de acordo com a qualidade das pastagens. E é onde eles acham que é uma área ok, eles montam seu acampamento nessas yurtas ou gers, essas barracas que a gente vai ver um pouco mais adiante, e ali ficam por ao redor de 3 meses antes de buscar novas pastagens. E então não tem propriedade privada em nenhum outro lugar, é todo área comum. A outra coisa interessante da Mongólia, que é bastante única, é que não existe e nunca existiu na história da Mongólia agricultura. Eles vivem basicamente dos seus rebanhos e então a comida é basicamente carne. Bom, aí está Ulaanbaatar, uma cidade razoavelmente grande, como eu disse, 1,5 milhão de habitantes. Não tem muitos atrativos turísticos, é uma cidade em grande parte sem grande interesse para a gente, mas mesmo assim a gente faz um pequeno passeio para conhecer os lugares mais importantes. Essa é a praça central, ali está a estátua do Gengis Khan, que é considerado o pai da pátria, depois eu vou voltar um pouquinho a conversar sobre isso. E aí na frente são as barracas, as tendas tradicionais da Mongólia. Nesse dia também a gente vai num show de artes locais, de dança, de canto, contorcionismo, aquele throat singing, que eu não sei se vocês já viram, que é uma técnica de cantar com a garganta. Se vocês não viram, eu devia ter colocado aqui um vídeo, estou lembrando agora, não coloquei. Mas se vocês googlearem throat, de garganta, né, singing, vocês vão ver uma coisa bem interessante. A música e o canto são bem diferentes, é bem bacana a gente ver isso.
Bom, de lá então a gente voa para Ugi, como eu disse, nesse canto noroeste do país. E a partir de Ugi a gente vai viajar um pouquinho de carro e daí começar o nosso trekking de 8 dias e depois viajar de volta para Ugi e voar de volta para Ulaanbaatar. Bom, esse é o tipo de avião que a gente usa. E aí está o último grupo, foi um grupo bem bacana e aconteceu uma coisa que tem acontecido com cada vez mais frequência, onde a gente tem famílias viajando juntas. Então a gente aí tem a família do Marcos, que está hoje aqui com a gente, que eram 7 pessoas, tem a família da Flávia, tem a família, mais uma família, enfim. E isso é uma coisa bem legal. Foi um grupo super gostoso e aí é chegando no aeroporto de Uki. E de lá a gente sai nesses veículos, eu não chamaria de carros, né? Que são essas combis russas, que é o único veículo que dá conta das poucas estradas e na maior parte do tempo das não estradas da Mongólia. Ele tem um clearance embaixo imenso, então ele passa em qualquer lugar, não preza nem pela beleza nem pelo conforto, mas ele é a única coisa que dá conta dessas estradas. E essa viagem do nosso calendário é a única viagem que tem sempre a mesma data todos os anos. A gente chega em Ulaanbaatar dia 8 de julho. E isso acontece porque dia 11 de julho, no país inteiro, acontece o Naadam, que é o grande festival deles, a Olimpíada das Estepes, que se diz. E o que vai acontecer aí é muito interessante, porque 99% das pessoas que vai para a Mongólia nessa época para assistir o Naadam, assiste o Naadam em Ulaanbaatar, num estádio de futebol. E é isso, você vê a coisa acontecendo lá longe de você. E a gente prefere uma outra pegada em relação ao Naadam, que é você ir para um lugar, para um acampamento de nômades, onde normalmente nós somos os únicos estrangeiros, e onde você não só assiste o Naadam, mas você participa. A interação é muito mais próxima, e tem aquela coisa que eu acho muito legal nesses lugares mais afastados, menos visitados, que é que você tem tanta curiosidade em relação a eles, quanto eles têm em relação a você. Então a interação fica muito mais gostosa. Esse festival tem 3 modalidades. Tem a luta livre, que é basicamente um sumô com pouca regra, tem arco e flecha e corrida a cavalo. Então nessa foto é um dos lutadores da luta livre e essa roupa deles tem uma história que eu acho curiosa. Essa modalidade é exclusivamente masculina. Corrida a cavalo e arco e flecha pode ser feito por mulheres também, mas a luta livre não. E se diz que um dia uma mulher se disfarçou de homem e ganhou o campeonato. A partir daí, então, eles começaram a fazer com que essa mini blusa seja usada ao contrário. A parte fechada fica nas costas e a parte aberta na frente para você provar que é homem e não mulher disfarçada. E esses caras, apesar de, assim como os lutadores de sumô, que são super gordos, eles também são, mas assim como os lutadores de sumô, eles também são muito fortes. Esses mais jovens, e é muito bacana assistir isso daí. E o que acontece é assim, são várias eliminatórias, então entram talvez 5 pares lutando ao mesmo tempo, e dessa rodada passa metade para o próximo, até chegar à final, onde são 2 homens lutando, né? E, então é mais ou menos isso que a gente vê. Vocês veem que a gente não está em nenhum lugar organizado, a gente está no meio do nada, onde as famílias de nômades vieram, instalaram seus gers e vão passar 3 dias aí assistindo o nada. A próxima
coisa que a gente vê é corrida a cavalo, tem distâncias de 15 a 30 quilômetros, e uma peculiaridade disso é que a maior parte dos jockeys são meninos, e meninos bem novos, às vezes de 6, 7, 8, 9 anos. Eles são mais leves, então tem essa vantagem. E das modalidades, essa é a mais prestigiosa. Você, seu dono do cavalo, ou seu treinador, ou seu jockey que ganha um nada, é uma coisa incrivelmente prestigiosa nessa sociedade. Aí está um dos cavalos. E os cavalos mongóis são famosos, né? O Gengis Khan conquistou 1/3 do mundo basicamente por causa da habilidade que eles têm com os cavalos. E aí o arco e flecha. Nesse dia estava tendo um casamento também, então foi uma coisa super gostosa. De novo, dessa coisa da gente participar desse festival e não simplesmente assistir. As pessoas com as suas roupas típicas. E uma das coisas que aconteceu era que teve um cabo de guerra. E a gente, então, nós escrevemos um grupo para a luta e para apavorar emocionalmente os nossos adversários. A gente fez aquela dança dos maoris da Nova Zelândia para impressionar. Eles nunca tinham visto isso, então acho que deve ter surtido um efeito bacana. E a gente tirou o segundo lugar. E o segundo lugar teve um prêmio de, eu acho que 8 ou 10 dólares que a gente doou para os noivos. Ainda bem, porque o primeiro lugar, o prêmio seria uma cabra, que eu não sei o que a gente ia fazer com ela. Bom, passado então o nada, a gente dorme aí, às vezes a gente volta para Ogi e passa a noite lá, dependendo da distância que é. A gente nunca vai para o mesmo lugar, a gente vai para um dos acampamentos próximos a Ogi. Se é um pouco mais distante, a gente dorme lá, a gente monta o nosso acampamento e no dia seguinte a gente sai naqueles veículos, viaja o dia inteiro, paisagem sempre muito bonita, até chegar no nosso primeiro acampamento. E a partir daí a gente sai para a nossa caminhada de 8 dias. E eu acho que a primeira impressão que a gente tem da Mongólia é essa sensação de enormes espaços e de ausência de outros trekkers, de outros turistas. O que é uma coisa muito rara hoje em dia. Eu acho que dá para contar nos dedos da mão quantos lugares ainda hoje você pode estar caminhando num lugar bonito e sem outras pessoas ao redor. Os 2 primeiros dias a gente caminha margeando uma sequência de lagos, muito bonito, num ritmo bem tranquilo, como sempre em nossas viagens, cada um respeitando o seu ritmo, cada um caminhando no seu passo, que é a regra mais importante para sucesso na montanha. Né? Cada um leva apenas a sua mochila com as coisas para o dia, o resto das coisas são carregadas por animais. E aí é uma coisa interessante, essa foto mostra bem isso daí. A gente ensina ao grupo como montar as barracas e aí as pessoas escolhem se querem montar, cada um montar as suas barracas ou querem que a gente monte. Cada um fica à vontade para optar. De qualquer jeito, o que a gente pede é que cada um pegue a sua barraca e coloque no lugar que vai montar ou que a gente vai montar por eles. E a gente vê isso. Um grupo bastante grande, cada barraca muito afastada do outro, muito tranquilo. Quem quer sumir vai 200 metros e acampa completamente sozinho. Normalmente não sempre, os lugares que a gente acampa tem um riachinho, então você pode montar a tua barraca do lado do riachinho. E isso é uma coisa também muito gostosa, né? Porque quando a gente vai para a natureza, eu acho que é normal a gente buscar esse tipo de experiência. E a Mongólia permite com que a gente faça isso. Lá não tem internet, não tem Wi-Fi,
Então a gente volta a fazer o que era a regra em todas as nossas viagens antes do aparecimento de internet, que é sentar e bater papo, né? Então a gente chega, almoça, toma um banho, depois pega as cadeiras, e ainda é quentinho, essa viagem não tem nem muito frio, nem muita altitude. A noite mais alta vai ser a 3.000 metros, e a gente viaja no verão. Então dá para ficar do lado de fora, às vezes com fleece leve, dependendo do dia, e trocando experiências, escrevendo diário. À noite a gente, no café da manhã e no jantar, a gente monta a barraca, refeitório, mas no almoço, com bastante frequência, a gente come do lado de fora. Ou numa mesa, como é aí, ou mesmo num estilo piquenique, onde a gente põe panos no chão, senta ao redor e eles trazem a comida. A gente vai com uma equipe com guias locais, com cozinheiros, com auxiliares de cozinha e com camelos e cameleiros. Como hoje em dia 90% das pessoas não usa mais máquina fotográfica, usa celular para fotografar, a gente leva esse geradorzinho, tenta colocar não muito perto da gente, para que as pessoas possam recarregar os celulares. E aí é o chuveiro. Então, como sempre em todas as viagens, sabendo que nós brasileiros somos fanáticos por banho, a gente procura, na medida do possível, oferecer isso. E nessa viagem, desses 8 dias, 5 deles, a gente tem um acompanhamento de um veículo de apoio. Daí, no meio da caminhada, a gente tem um passo a 3.200 metros, que não tem estrada, e, aliás, nenhum lugar aí tem estrada, mas enfim, não tem nem possibilidade do carro passar, então ele deixa a gente de um lado do passo, dá a volta e vai encontrar com a gente do outro lado. Enquanto o carro está com a gente tem banho quente, e a gente faz dessa forma: esquenta um monte de água, coloca lá no teto, monta essa barraca do lado do carro e a pessoa vem tomar banho. Quem não quiser tomar banho, quem não fizer questão de tomar banho quente, aí toma banho no riacho, que é frio, mas não é nada assim insuportável, e eu gosto muito de tomar banho em rio e sempre tenho companhia. E esses são os animais que a gente usa. As pessoas que cuidam dos animais vão a cavalo, e os camelos báctrios, que é como chamam esses camelos, levam todo o equipamento: barraca banheiro, barraca cozinha, barraca refeitório, comida, panelas, combustível, colchonetes, tudo. E a gente acaba tendo uma relação gostosa com esses animais, que são eu acho o camelo interessantíssimo. Bom, e daí, no decorrer do trekking, a gente inevitavelmente acaba encontrando famílias de nômades e acaba interagindo com eles. E isso, eu acho, para mim, em qualquer viagem que seja, é sempre um dos pontos altos da viagem, a gente conhecer a cultura do lugar, interagir com eles. E na Mongólia tem uma coisa interessante, eu falei para vocês que os nômades, eles passam 3 meses no acampamento e daí mudam de lugar. Só que não existe comunicação. Então, uma das maneiras das pessoas saberem onde ir é através das pessoas que passam pelos acampamentos. Então, existe uma tradição de dar as boas-vindas para quem passa. Isso é uma coisa cultural, obviamente, mas também é uma coisa prática na vida deles. A única forma deles saberem como estão as pastagens 50 quilômetros adiante, ou para o sul, ou para o norte, ou para o leste, ou para o oeste, é através da informação de pessoas que passam por seus acampamentos. Então, existe essa coisa de receber por receber, mas também existe essa coisa de receber para ter notícias do mundo ao redor. E é isso que acontece. A gente passa por um acampamento nômade e
e a gente é convidado para entrar. As tendas são ricamente ornadas com esses bordados, e daí eles servem para a gente pão, manteiga, queijos. Queijo é uma coisa que eles fazem bastante no verão e daí guardam para o inverno. E a gente chegou até, acreditem ou não, a tomar vodka de leite de ovelha. É uma coisa super esquisita, porque até tem gosto de vodka, mas tem cheiro de lã de ovelha. Aí está a mesa com os biscoitos e a manteiga e o queijo que eles servem para a gente. A gente entra bastante na intimidade da família, como vocês podem ver. Eu gosto muito dessa foto. E em algum ponto da viagem a gente acaba visitando uma família que treina águias para caça. Isso é um esporte tradicional da Mongólia, acontece no inverno. Eles treinam então durante bastante tempo essas águias e daí no inverno eles soltam a águia, ela caça, a águia traz de volta o animal caçado, eles ficam com a pele do animal e a águia fica com a carne. E depois de 9 anos de cativeiro, digamos assim, da águia, elas são libertadas, que é uma coisa bem bacana também. Tem um festival, eu nunca fui, mas tem um festival em outubro que reúne esses caçadores todos, que deve ser uma coisa muito legal, embora duro, porque em outubro já está fazendo muito frio na Mongólia. E para quem buscar, tem um filme, um documentário de uma menina de 13, 14 anos, filha de um treinador de águias, que ela decide ser treinadora e acaba ganhando o festival num esporte completamente masculino. Então é um vídeo muito bonito. Se vocês conseguirem achar, por aí é bacana de assistir. Para quem anda a cavalo, a gente pode oferecer cavalo, se a pessoa quiser fazer a cavalo. O adendo único é que os cavalos na Mongólia são, apesar de eles serem pequenos, eles são um pouco nervosos. Então a gente não recomenda para quem não sabe andar a cavalo. Mas quem sabe e quiser levar um cavalo de montaria e alternar caminhando e andando a cavalo, ou simplesmente fazer tudo a cavalo, é uma possibilidade. Ao contrário de muitos outros lugares onde as trilhas são preparadas já para os turistas, na Mongólia tem absolutamente nenhuma infraestrutura. Então a gente não tem pontes nos rios, a gente inclusive recomenda que se leve essas botinhas de mergulho de neoprene, porque a água é razoavelmente fria, para quem achar melhor, para não pôr o pé direto na água, mas a gente acaba atravessando vários desses rios. Então chega na margem, tira a bota, tira a meia, põe a botinha, atravessa o rio, seca o pé do outro lado e volta a caminhar. No quarto dia de caminhada, a gente tem uma longa subida que vai levar ao ponto mais alto da trilha, não o ponto mais alto que a gente vai chegar, mas o ponto mais alto da trilha, que é um passo que divide esses dois grandes vales a 3.200 metros de altitude. A gente vai dormir na metade dessa subida e no dia seguinte, pela manhã, a gente completa, chega no topo do passo e desce do outro lado. E daí a gente se aproxima, então, do objetivo, digamos assim, dessa caminhada, que é chegar na tríplice fronteira entre a Sibéria, a China e a Mongólia, e onde ficam as 4 montanhas mais altas do país. A mais alta, que é o Huiten, é essa montanha que está exatamente no meio da foto. Essas linhas brancas que estão descendo, que parecem rios, são exatamente isso, são glaciares, são rios congelados que estão em movimento. A montanha nevada, mas com uma face triangular no lado direito da foto, é a montanha que a gente vai subir, que é uma montanha que não é técnica,
e no dia seguinte, então, a gente vai subir. Não é esperado que neve nessa época do ano, mas às vezes isso acontece e como eu sempre digo, para nós brasileiros é sempre bacana quando isso acontece, porque a gente não está acostumado com neve, né? Então aí tá o último acampamento e no dia seguinte a gente vai subir essa montanha que tem 3.400 metros. Desculpe, tem 4.000 metros, perdão. A gente está acampado a 3.000 metros e a gente tem uma subida, então, de 1.000 metros até o cume. Obviamente, essa subida é opcional. A gente vai, sobe, volta para o mesmo acampamento e passa mais uma noite, passa 2 noites nesse acampamento. A subida não é por uma trilha bem feita, mas é meio um zigue-zague por entre pedras que são razoavelmente complicadas de navegar, mas indo com calma, a gente chega lá em cima. Particularmente neste grupo, a gente teve condições climáticas não muito boas, teve um vento fortíssimo e a maior parte do grupo acabou abortando, mas de qualquer jeito, mesmo não chegando lá em cima, a gente tem essa vista que vocês estão vendo aí, que é muito bonita. Mas os outros anos todos a gente não teve esse problema do vento e a gente chegou lá em cima com todo o grupo. Aí é a última parte, 90% da subida é por pedra, apenas os últimos metros são por neve. E aí a fotinho de cume. E de lá a gente volta, então, mais um dia e meio até a estrada, pega o carro e mais um dia e meio de carro e voltamos para Olgi. Passamos uma noite em Olgi e de lá vamos de volta para Ulaanbaatar. Temos uma noite em Ulaanbaatar e daí o jantar de despedida e voltar para casa. No total, a viagem demora 15 dias, com a extensão, a pré-extensão na China são 18 dias. Em termos de dados práticos, então, é uma viagem que a gente classifica como entre as mais leves da gente, seguramente é mais leve do que o trekking ao campo base do Everest. Na minha opinião, ela mais ou menos equivale à viagem do Marrocos. A gente acampa, a gente come a comida preparada pelos nossos cozinheiros, a gente caminha apenas com a nossa mochila das coisas que vai usar durante o dia. Não tem muito frio, como eu já disse, não tem quase altitude, não tem problema de altitude, já que a altitude, de um modo geral, é definida como acima de 3.000 metros, do lugar que você vai dormir. E 3.000 metros é a nossa noite mais alta. Eu acho que é uma viagem que junta essas duas coisas que, para mim, fazem com que uma viagem de trekking seja mais do que caminhar num lugar bonito. Ela junta um lugar com uma cultura muito diferente, um país que funciona de uma maneira muito diferente, e a gente acaba tendo bastante contato com as pessoas, então junta essa coisa de um trekking bonito com uma coisa cultural bastante importante. Para quem tiver vontade, desculpe a minha falta de habilidade para mexer com tecnologia. Eu queria cortar essa foto e deixar bonitinha, devia ter pedido para o Aguinaldo, que sabe dessas coisas, mas então fica a informação de qualquer jeito. Esse livro é um livro muito interessante. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da história do Gengis Khan, porque Gengis Khan para a gente é meio sinônimo de crueldade e esse tipo de coisa. E Gengis Khan foi um gênio, um cara que na adolescência dele foi escravo
e que no decorrer da vida dele, da vida do filho e do neto, acaba montando o maior império da humanidade, onde 1/3 das pessoas que existiam naquela época estavam dentro do Império Mongol. E é um livro muito bem escrito e vale a pena vocês conferirem. Tem em português também, eu vi na Amazon brasileira, ele está esgotado, eu não sei se consegue de alguma outra forma, mas eu acho que deve dar para achar, nem que for em sebo. E se não, em inglês tem em Kindle ou capa dura, né? Então, era isso que eu queria contar para vocês. E, como sempre, vamos bater um papo agora. Eu não sei se a Sabina está presente. Está por aí, Sabina? Estou aqui, Ok. escondidinha. Olá. Você pode me ajudar? Como sempre? Vamos lá. Então, vamos lá. Você não vai precisar me ajuda muito, não, menos por quanto. Daqui a pouquinho começa a entrar mais. Mas, comunicar para as pessoas, a gente está pedindo as pessoas escreverem um nome, se tiver alguma pergunta, e aí a pessoa chama a pessoa para. A gente chama a pessoa para explicar a pergunta para o Mangá. Então, não sei se vocês têm alguma pergunta por aí. Está tudo muito claro. Eu tenho uma dúvida, Manuel. Pois não. Se alguém cansar, por exemplo, ou tiver algum problema de joelho, tem possibilidade de pessoa ser levada ou nos camelos ou no cavalo? Ou como que funcionaria essa logística até a pessoa se melhorar e como seria esse resgate? Uhum. Então, como eu disse, 70% do tempo a gente está com o carro de apoio. Então, enquanto o carro de apoio estiver com a gente, se tiver algum problema, seja temporário, onde a pessoa entraria no carro e faria, se for uma coisa de um dia, faria de carro e daí continuaria caminhando, ou se for alguma coisa mais séria, o carro poderia levar ela de volta. Caso aconteça alguma coisa nesse trecho onde o carro não está presente, aí a gente sempre tem cavalos, né? E daí tenta escolher um cavalo calminho e levado pela rédea e não a pessoa cavalgando, digamos, né? Então, de um jeito ou de outro, a gente faz isso. Camelo não é o bicho mais confortável para a gente usar, mas como vocês viram, quem conduz os camelos vai a cavalo. Sim, a gente sempre tem cavalo disponível. Legal. Bom, vamos lá. O Paulo Ferreira, ele quer comentar sobre equipamentos. Está aí, Paulo? Oi, boa noite. Olá, Paulo. Boa noite. Prazer, Manuel, falar contigo. Foi um pouco o seu trabalho. Sou escalador, um pouco montanhista, então sou bastante fã. E a dúvida é essa. Sempre estou acostumado a levar na mochila roupa, comida, kit, primeiros socorros, de cozinha e tudo mais. E tu comentou que vocês acabam levando, né, o cozinheiro e tudo mais. Então, se eu for hoje, o que é o equipamento pessoal que você indica? Apenas roupa? O que seria? Então, na mochila, isso acontece em todas as nossas viagens, né? Normalmente na noite anterior, a gente faz um briefing do que vai acontecer no dia seguinte, a gente conta como é que será o dia, quanto de elevação, quantas horas a gente vai caminhar, como é que é o terreno e qual a roupa a levar. Na mochila, obrigatoriamente, a gente sempre pede para ter sempre 5 itens, né? A gente pede para levar luva e gorro, porque são 2 peças de vestuário que são pequenas e que, principalmente o gorro, que aquecem muito. A gente perde boa parte do calor do corpo, a gente perde pela cabeça. A gente pede para levar o anorak, o corta-vento,
porque vento é uma coisa que faz com que mude bruscamente a nossa sensação de frio. E é uma coisa, de novo, pequena, que dá para levar na mochila sem problema nenhum. A gente pede para levar a lanterna, porque normalmente a gente não caminha à noite, mas pode ser que aconteça alguma coisa, alguém se machuque, tem alguma coisa, né? E a gente acaba tendo que caminhar à noite, o que não é normal, mas não custa levar, de novo, uma coisa muito pequena. E daí, fora isso, a gente leva água, a gente leva purificador de água, a gente leva filtro solar, filtro labial e alguma roupa de acordo com o lugar que a gente está. Isso tudo a gente conta todos os dias. O resto todo do equipamento, de um modo geral, vai com os camelos. Agora, se você quiser carregar toda o seu equipamento, ou se você quiser carregar parte do equipamento, não sei se vocês viram, logo no começo tem uma foto onde eu apareço com a mochila e eu costumo carregar todas as minhas coisas, eu gosto disso, mas isso obviamente cada um decide. A maior parte das pessoas, dos nossos clientes, leva só a mochilinha de 30, 35 litros mais ou menos, com as coisas que eu mencionei. E em relação, aproveitando então, em relação a equipamento, no site, no morgadoexpedições.com.br, em cada uma das viagens vocês vão encontrar uma lista de equipamentos bem completa, especificando cada item e com links para alguma marca que a gente gosta também, não para que a pessoa compre a coisa dessa marca, mas para que ela saiba o que eu estou falando quando eu falo de uma segunda pele, ou de um fleece grosso, de um fleece fino, alguma coisa assim. No caso da Mongólia, o ideal é trazer tudo do Brasil, porque lá até tem umas 2 lojas pequenininhas, mas nem a variedade nem a qualidade é muito boa. Então, o ideal é você sair do Brasil já com todo o equipamento. Bem diferente do que tu comentou no trek no Everest, que dá para alugar lá, deixar algumas coisas para pegar em cima da hora. Exatamente. No Everest, a gente, inclusive, recomenda o contrário, que você compre a bota e o restante que você não tiver, deixar para comprar lá. Porque a variedade de marcas é muito grande, a variedade de produtos bons é grande e o preço é muito mais vantajoso do que aqui no Brasil. E, além disso, normalmente, no campo base, eu vou às lojas junto com o grupo para ajudar a mostrar exatamente o que a gente acha mais adequado. A maior parte das outras viagens não é assim. Então, Mongólia, Marrocos, Geórgia, você tem que levar, nascente do Ganges. Talvez a única outra que vale a pena pensar e comprar lá é o Tour de Mont Blanc, que a gente usa como base Chamonix, que obviamente é um lugar com N lojas muito boas. Sim. Tá certo, obrigado, viu? Nada, Paulo. Geraldo Cruz está falando parabéns pela palestra. Obrigada. Adriana. E eu de novo. Não, esses dias eu estava assistindo uma live e engraçado que foi bem justamente o cara estava fazendo uma travessia que ele fez toda a Mongólia e enfim, ele estava falando sobre a maior dificuldade dele foi a comunicação, né? Porque ele falou que eles não sei se a maioria não fala inglês, eles falam o idioma deles próprio, então era tudo por mímica, né? Uhum. Então, assim, o básico de tudo, ele disse que até conseguia a comunicação, foi aprendendo, né? E como que vocês, que têm esse contato com os nativos lá, vocês se comunicam também? Alguém fala inglês? Alguém vai traduzindo para vocês, sei lá? Então, a gente vai com guias locais, e os guias locais falam inglês. E vai traduzindo. Então, eles acabam sendo a ponte para a gente se comunicar
durante o trekking. E um lambatar, os mais jovens falam inglês, então aí não tem problema. Mas durante o trekking a gente tem os guias locais. E são guias locais que já trabalham com a gente já há bastante tempo. Então, são pessoas que conhecem a gente, já sabem mais ou menos a maneira da gente trabalhar também. Nossa, achei lindo, já fiquei com vontade de ir também. Vai fazendo a lista aí. Vou, já vai ser depois do Base Camp. Vamos lá, acho que eu pulei a Beth, não pulei? Beth, eu vi ela agora aqui. Beth e o Nilson estão aqui. Beth, vai embora? Não estou vendo ela, se aparecer, eu vou colocá-la na lista. É Herbert Terro. Morgado, a chegada e a saída é em Pequim, é isso? E a extensão, ela é opcional. Se a pessoa quiser fazer, ela tem que chegar 3 dias antes, é isso? Isso, exatamente. Existem outras formas de chegar, ou existia, precisava dar uma checada, existia um voo de Berlim, se eu não me engano, para Ulaanbaatar. Existe a possibilidade de voar de Moscou para Ulaanbaatar, mas no fim o voo via Beijing era o mais conveniente em termos de preço, de horas de voo e tudo isso. Então, agora, a pré-extensão é opcional. Se você quiser fazer, você chega 3 dias antes, dependendo do número de pessoas que se inscrevam nessa pré-extensão, um de nós acompanha, ou então, se não, a gente tem um guia em português lá em Beijing. Outra coisa que ninguém nunca fez, mas eu acho uma ideia interessante, é voltar de trem pela Transiberiana, né, que tem vários ramos, né, e tem um dos ramos da Transiberiana que vai de Ulaanbaatar para Beijing. Se não me engano, são 3 dias. Eu acho que fazer a Transiberiana inteira, essa é a minha opinião, eu acho que deve ser uma coisa, eu nunca fiz, mas eu acho que deve ser uma coisa que no fim acaba cansando muito, porque é muito longa. Mas fazer uma parte da Transiberiana depois, eu acho que pode ser uma coisa bem interessante, bem diferente e interessante para quem tiver tempo. Legal, valeu. Maria Alice. Maria Alice? Maria Alice? Bom, ela está perguntando sobre uma ideia de quilometragem e elevação, cada dia do trekking. Uhum. No trekking, no site tem a cada dia quanto que a gente caminha e quanto que a gente sobe, quanto que a gente desce. Mas é uma viagem, e daí sempre, em todo o trekking, a gente tem uma oposição, né? De um lado, a gente tem viagens onde a gente tem um ganho de altitude grande a cada dia, 300, 400 metros de subida já em altitude, e daí a distância caminhada é menor. Então, no campo base, a gente raramente passa de 10 km por dia. Na Mongólia, como a gente não tem isso, a gente tem uma altimetria menor, mas uma distância caminhada maior. Se eu não me engano, o dia mais longo são 22 ou 23 quilômetros, mas realmente com pouco ganho. E a maior parte dos dias, eu acho, na média, fica alguma coisa ao redor de 15 e 17 quilômetros. E realmente, o único dia que a gente tem uma altimetria maior é no dia que a gente sobe aquela montanha de 4.000 metros, onde são 1.000 metros de subida, mas com uma distância horizontal bastante pequena. Décio Pessim. Oi, boa noite. Boa noite, Décio. Boa noite. Boa noite, Manuel. Boa noite aí todo mundo aí.
Desculpem, eu sou o patinho feio, estranho no ninho. Minha primeira vez que eu estou aqui com vocês. Bem-vindo. Obrigado. Eu tenho uma vontade, na verdade virou um projeto pessoal de o ano que vem fazer acampamento base. E agora comecei a acompanhar vocês pelo site, comecei a acompanhar pelo Instagram e fiquei sabendo dessa live hoje e vim aqui para começar a entender um pouquinho. Então, até a minha pergunta, não quero atrapalhar, que eu sei que hoje é Mongólia, um lugar maravilhoso, mas eu queria saber dicas para quem quer começar, Manuel, para quem quer sair do zero como eu. Eu conheço muita montanha, mas eu vou com 4x4. Uhum. E agora estou a fim de ir a pé. Então, essa é a minha mudança básica de agora para o ano que vem que eu quero fazer. E um prazer aí conhecer vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu acho que o que você vai perceber, Décio, é que a sensação de chegar em algum lugar caminhando vai ser muito mais intensa do que chegar de 4x4. Né? 4x4 tem as suas emoções, mas eu comento sempre isso. Eu guiei algumas viagens no Tibete, onde a gente voava para Lhasa e voltava de carro, atravessando o Himalaia e passando por lugares incríveis. Assim, a gente passa um passo a 5.200, 5.300 metros de altura, Everest de um lado, Choi do outro, lugar fantástico. E as pessoas desciam do carro, tiravam fotos, conversavam um pouquinho, entravam no carro e a gente seguia. E eu sentia que não tinha tocado tanto assim, muito diferente de quando a gente chega no ponto mais alto lá do campo base do Everest, onde todo mundo chora, se abraça. Então, essa sensação de que você chegou em algum lugar caminhando, na minha opinião, é uma coisa que te dá uma satisfação muito maior. É uma coisa bem bacana. Você chegou a assistir alguma das outras palestras que estão gravadas lá no site? Não? Não, eu comecei há muito pouco tempo. Tá. Então, essas palestras todas, elas estão sendo gravadas e no dia seguinte elas já estão disponíveis no nosso site, no morgadoexpedições.com.br. Lá no menu principal, se você entrar em palestras, vai ter uma do campo base. Então, eu te sugiro, assim, é bacana, a gente pode continuar conversando aqui, mas assim, tem uma palestra do campo base que eu fiz, que é legal de você assistir. Você vai ter uma ideia bem legal de como é que é, e inclusive pelas perguntas e respostas lá, possivelmente muitas das suas dúvidas serão respondidas. Depois tem uma palestra sobre equipamento que o Aguinaldo fez, que vai te responder uma outra série de perguntas. Tem uma palestra sobre treinamento para montanha, que o Ricardo, que está aqui com a gente, fez, que está muito boa, e tem uma outra da Tânia Rodrigues, sobre nutrição na montanha. Só ali nessas, vão ser 10 horas aí de vídeo para você ir digerindo aí aos pouquinhos. Ali você já vai ter muitas das respostas. Mas o que eu posso te dizer é assim, apesar de ser um trekking longo, é um trekking de 16 dias, um trekking de grande altitude, a gente chega a 5.600 metros, e um trekking com bastante frio, a gente chega a pegar temperaturas bem negativas, é um trekking que não exige experiência nenhuma anterior. E a gente tem muitos clientes que nunca fizeram nenhum trekking de vários dias e que fazem um campo base. Se você tiver oportunidade, e eu acho que como está evoluindo a pandemia aqui no Brasil, eu acho que a gente vai ter ainda bastante tempo onde a gente vai poder viajar aqui no Brasil antes da gente poder viajar para fora. Então, aproveitar que a coisa vai evoluir desse jeito, e se você tiver a oportunidade de fazer um trekking guiado aqui no Brasil, seja Petrópolis, Teresópolis, por exemplo, que é um trekking bacana, ou então uma das Chapadas, enfim, fazer um trekking de vários dias, de 3, 4, 5 dias aqui no Brasil, e ver como é que você se sente, ver se você curte antes de você entrar num trekking que é um trekking longo, né? É mais pelo tempo de estar na montanha do que qualquer outra coisa. Então faz um trekking menor, vê se é uma coisa que corresponde às tuas expectativas,
e daí no ano que vem a gente se encontra lá em Katmandu. Obrigado e desculpa o tema. Não, que isso. Super bem-vindo. A gente está batendo papo aqui. Não Obrigado. necessariamente só sobre Mongólia. Sobre o que vocês quiserem conversar. Menos política, porque daí não dá certo. E sobre Beijing, eu super recomendo. Um lugar maravilhoso. Quem puder ir, é um lugar incrível. Eu concordo contigo. E você sabe que eu nunca vi céu azul em Beijing. A gente sai para ir lá na muralha, sai da cidade e vê céu de novo. Eu tenho curiosidade de saber como a gente está ouvindo falar, né, de os animais voltando para os lugares, o ar mais puro. Outro dia saíram fotos do Everest vistos de Katmandu, a 200 e tantos quilômetros. Eu tenho curiosidade de saber como é que anda o céu de Beijing nesses novos tempos da gente. Daniel Pedrotti. Daniel. Bom, Daniel pergunta de temperatura máxima e mínima. Sí, perdón, no encontraba el audio. Oi? Hola, buenas noches. Tudo bom, Daniel? Desde Argentina, Manuel. Boa noite. Es uno de los treks que tengo pendientes y si Dios quiere el año que viene nos vemos. Que bueno. Ou comigo ou com Agnaldo. A ver. Sí. Temperatura. Você é de onde, Daniel? De Santa Fe, Argentina. Temperatura máxima no trekking, eu acho que vai ficar alguma coisa ao redor dos 25, talvez, e mínima 0, não chega a fazer abaixo de 0. Concorda, Aguinaldo? Nas tuas idas também foi isso. Então, alguma coisa assim. 0 à noite, 25 no máximo durante o dia. A gente vai alguma coisa ao redor de 2.000 metros de altitude até 4.000 metros. Então, e no verão. Então, não tem uma grande variação. Claro, para ajustar el equipamiento, ¿no? Gracias. Sim, sim. Gracias. E a tua terra está na minha lista para conhecer, porque eu não conheço. Eu conheço várias outras regiões da Argentina, mas Salta eu ainda não fui. Dizem que é muito bonito. No, yo no soy de Salta, no. Santa Fe. Ah, Santa Fe. Santa Fe. Aquí en el litoral es muy parecido al sur de Brasil, a Río Grande, a Santa Catarina, es muy rural, agrícola, ganadero, muy parecido a Santa Catarina, a Río Grande. Ok. Obrigado. Y Salta es muy lindo también. Sí. É isso que eu ouço falar. Sí. Y hay lindas montañas para hacer también. Están los nevados de Cachi, que son montañas muy rústicas, muy secas, pero son muy lindas para hacer. Hay unas vistas magníficas y son muy lindas para hacer. Está na lista. Carla Age, ela explica uma experiência dela que teve na China. Não sei se Carla está por aí, quer comentar alguma coisa. Carla? Você quer comentar alguma coisa, Manuel? Nossa, a história que a Carla conta aqui é terrível. A mala ficou retida na China por causa de 3 pilhas palito da lanterninha. E teve que comprar tudo de novo. É isso. A Carla estava lá. Estou aqui. Nós chegamos no sábado e Aguinaldo disse para a gente, saímos amanhã cedo. E a minha mala e a da Cristina, as malas não chegaram. E nós corremos para o shopping para comprar tudo de novo. O que tinha na mala de mão foi a nossa sorte. O resto tivemos que comprar tudo de novo.
Na volta, a Cristina conseguiu recuperar, mas eu só fui pegar minha bagagem com muita luta no aeroporto de Beijing e foi retida por causa de uma lanterninha de LED que tinha 3 pilhas né? Então, assim, recomendo levar tudo na mão desse tipo de coisa, de material, né? E foi uma experiência maravilhosa, recomendo para todo mundo. Fiz com a Aguinaldo, acho que foi o nosso foi o primeiro grupo, né, de vocês. E encontrar as crianças no meio do caminho, não esquecer de levar os brinquedinhos, né, os presentinhos. É uma experiência muito linda, muito linda. O pessoal é muito receptivo e foi lindo. Foi meu primeiro e único trekking, pretendo fazer outros, mas foi uma experiência maravilhosa. Obrigada. Legal, Carla. Obrigado pelo teu Só um depoimento. episódio, desde que a gente estava junto no grupo, né? Cara, foi demais. A gente parecia uns doidos no shopping, correndo, comprando coisa. Foi loucura, né? Mas foi muito legal, muito legal. Obrigada para você, foi experiência demais. Eu nunca tinha feito, meus 60 anos, e você foi demais. Muito obrigada. Valeu, cara. Posso acrescentar, Manuel? Lógico. Um adendo, tá? O ano passado, depois do campo base, né? Eu fui à Índia e depois à China, exatamente em Beijing. E o problema deles é que tudo que tiver as pilhas tem que estar na tua bolsa de bordo. Então, eu não sabia disso. Eu cheguei lá tudo tranquilo. Mas quando saí, ainda bem que eu cheguei horas antes no aeroporto, porque foi uma briga. Despachar mala, tem pilha. Ah, mas não, que pilha? E eles não falam quase inglês, né? Nem inglês. Eu já não falo muito, mas eles falam nada, né? No próprio aeroporto. Então, foi um horror. Desmontei as malas, e eram 2. Porque primeiro foi uma, depois foi a outra. Na outra tinha brinquedo para os meus netos, que eu tinha comprado ali em Beijing. E tinham pilhas dentro. Então, qualquer pilha, o powerbank. Powerbank eu tinha 2, que eu tinha usado lá para o campo base. E um horror. Mas, então, eles não me tomaram nada. Eles mandaram que eu levasse nada de bordo. Levando comigo, não tinha problema. Então, só tem que ter esse cuidado, pessoal. Quando for para chegar e para sair, tudo que tiver uma bateria ou um powerbank, levem consigo. Não despachem, senão dá a zebra. A de lítio a gente sabe, né? Mas a comumzinha não tinha essa ideia. Todas. E o powerbank também. Agora eu sei. Muito obrigado pelas informações. Eu acho que é bom a gente saber disso e passar para os nossos clientes todos. De um modo geral, a regra nos aeroportos é que os power banks têm que ir na mão. Outras pilhas, isso eu viajo bastante, o Aguinaldo também, eu acho que a gente nunca teve problema com isso. Mas, então, possivelmente é uma coisa específica da China e a gente vai informar e tomar cuidado com isso. Obrigado. Legal. Paulo Renato e a Maria Alice falam também de uma coisa que você já falou, eu acho, sobre quilometragem total e quilometragem por média e elevação. Então eu comentei agora há pouco. Se eles tivessem mais alguma dúvida, Maria Alice e Paulo Renato. Everton Silva. Boa noite. Tudo bem? Bom, primeiramente, parabéns aí pela palestra. Tenho acompanhado você, Morgado, no YouTube, descobri, e a gente estou iniciando no trekking e nada muito longo ainda, então é muito legal iniciativas como essas, com as dúvidas compartilhadas, porque muitas do que o pessoal falou também eram as minhas dúvidas. E a minha dúvida é a seguinte: você disse que não tinha, como vegetariano,
lá não tem alimentação que não seja de carne. E como é que, se já teve alguma situação que fez a expedição contigo, de pessoas vegetarianas, e se existe alguma orientação, se é possível levar algum tipo de alimentação, ou se não é indicado esse tipo de trekking para quem é vegetariano, no caso. Tá, Everton, eu na realidade me expressei mal. A população local, os mongóis, eles comem exclusivamente carne. E daí comem, é impressionante, eles pegam uma ovelha e comem tudo, de olho a fígado, tudo. E sem tempero, eles nunca tiveram agricultura, não tem tempero. Então, é uma dos países em que experimentar a comida local é um certo desafio. Mas no caso da gente, não. Como em todas as viagens, a gente, no formulário de inscrição, a gente pergunta se a pessoa tem alguma restrição alimentar, seja lácteos, seja glúten, seja vegetariano, e a gente adequa a alimentação ao que as pessoas querem. Então, sempre, todos os grupos, hoje em dia, todos os grupos têm vegetarianos e dá para fazer sem problema. Tá? Legal. Particularmente na Mongólia, eles tendem a cozinhar com carne em todas as refeições, mas tendo vegetarianos vai ter uma opção vegetariana, sem dúvida. Legal. Obrigado, gente. Valeu. Maurício, Denise, você está indo? Não, Denise. Tchau. Obrigada. Maurício, o Walter está falando que está agradecendo pela palestra. Não sei se Maurício está por aí, se quer falar alguma coisa. Marcelo Vidal, que também comenta sobre o céu de Bendim. Ivo. Ô, Manuel. Olá, boa noite a todos. Tudo bem? É uma dúvida que eu tenho. Você falou que nesse lugar aí, para a Mongólia, é muito difícil de ter equipamentos, né? Lá para o Basecamp, a gente alugou sleeping bags. É possível fazer isso aí também ou não? Eu vou perguntar para o Aguinaldo, que foi quem guiou o último grupo. Eu acho que não. Aguinaldo, você viu algum lugar agora mais recentemente para alugar, não? Não, Ivo, lá não tem sleeping bag, não tem para alugar, não. Inclusive, qualquer equipamento de trekking lá, eles ainda não têm disponibilidade para alugar, né? Então, eles fornecem o isolante térmico, né? As barracas, tudo, mas de resto a gente tem que levar mesmo. Não, tá bom. Agora, então tem que arrumar aqui. Lá é muito menos frio do que o campo base. Então, a gente realmente recomenda alugar no campo base, porque o sleeping bag adequado no campo base é um menos 25, alguma coisa assim, que você não vai usar em outros lugares, ou usar raramente, e são muito caros. Na Mongólia, se você levar uma zona de conforto menos 5 ou menos 10, que já é um sleeping bag que é bem versátil para boa parte das coisas que a gente faz, Brasil, aqui na América do Sul, você vai acabar usando. Então, e também são sleeping bags que não são tão caros assim. Mas é isso mesmo, tem que levar, mas alguma coisa tipo menos 10, conforto, já está ótimo para lá. E o purificador de água também, né? E o purificador de água também, exato. Agora, eu acho que você lembra que eu sempre digo que no campo base a gente tem água de degelo, e a água de degelo tem muito sedimento. Então, o iodo é mais legal do que o cloro. Na Mongólia, é água de rio, não necessariamente rio de degelo. Então, o cloro funciona super legal e tem um monte de produtos de cloro aqui. Tá bom. Não, só dá um toque pro Décio, se ele se animar para o campo base, pode ir que eu garanto, dá para ir legal. Uma boa. Olha aí, Décio. Um abraço. Obrigadão. Dá para ir que... Eu já... Tá todo mundo me chamando de maluco aqui em casa, mas não tem problema.
Eu fui um desses malucos. Dá para ir de boa, numa boa. O Morgado leva a gente com muita segurança, sempre pelos melhores caminhos e dá para ir, tá? Tem que treinar um pouquinho de perna, né? Mas chegando lá dá para fazer sim, sossegado. Não precisa ficar com medo, não. Vai nessa que vale a pena. Muito obrigado. Eu vou sim. Paulo Renato, Paulo Renato de Paula. Ele quer se inscrever o ano que vem. Eu vou deixar aqui embaixo, na lista do chat, o e-mail para contatar com a gente, para a gente mandar a ficha de inscrição. Porque estamos abrindo o período de inscrições para a saída de Mongólia do ano que vem. Eu acho que deixei lá em cima as datas. Se não me engano, estão começando no dia 8 de julho, né, Manuel? 8 de julho até o dia 22, e incluindo a pré-seleção de Beijing começando no dia 5 de julho. Exatamente. Mas, de qualquer forma, vou deixar aqui os detalhes aqui embaixo, e também no site tem bastante informação. O Daniel recomenda ler sobre o Gengis Khan. Concordo contigo, Daniel. É muito interessante. A gente tem uma visão distorcida de quem foi Gengis Khan, e o cara foi um estrategista, foi um político, foi um... É impressionante o que ele construiu em um tempo razoavelmente pequeno. Então, vale a pena mesmo. Aqui tem um Socorro, levantou a mão. Aparece aqui para mim. Socorro. Socorro? Alguém me ajuda a ver? Socorro? Não será no privado, não? Não. Não consigo. Mais alguém gostaria de comentar, perguntar alguma coisa dessa ou de qualquer outra viagem? Eu me vou, então, acrescentar para a Mongólia a minha experiência, porque eu já contei aqui em algum momento, fiquei sem bagagem, a minha bagagem ficou retida na China, mas foi por erro, ficou dispersa, chegou uma semana depois, mas eu já estava na montanha. Segui, porque o grupo foi solidário, emprestando cada um alguma coisa, principalmente o Aguinaldo e os amigos. Olha, só com a minha roupa do corpo, a calça que ninguém podia emprestar outra, então eu tive que ficar molhada, secando. Mesmo assim, para quem gostaria de ir, está preocupada com a temperatura, claro que teve frio, sim. O Aguinaldo me emprestou uma segunda pele, então eu dormia com a segunda pele para poder trocar minhas calças e, quando molhou, para eu poder aquecer. E foi uma experiência fantástica, lindíssima a vivência na Mongólia, uma beleza assim adorável, a experiência com a cultura da Mongólia. Gengis Khan também eu li bastante sobre antes. Hoje tenho também, como é o que o Morgado disse, maravilhosa, é um estrategista, ele é fantástico. Quem deseja ir à Mongólia, não perca a oportunidade. E eu que estava com medo de ir para o campo base, vai sim, é maravilhoso também. A próxima minha vai ser com o Elbrus, tá, Aguinaldo? Um abraço a todos. Não, e as roupas que eu emprestei para ela, eu estava vindo lá da Rússia, do Elbrus, estavam todas sujas. Meu Aguinaldo, que maldade! Eu tomava banho todo dia, até no Rio Gelado eu fiz isso. Eu estava com isso comigo até hoje, eu precisava falar, cara. Ai, que coisa, que maldade. E a meia, eu tinha uma meia só, chegava à noite eu quase morria, porque eu ficava com o pezinho gelado, até que alguém me arrumou uma segunda meia para eu poder andar. E olha que choveu, hein?
nós pegamos um bocado de chuva, nem conseguimos subir o último dia. Mas foi maravilhosa, viu, Aguinaldo? Bravo, adorei. Só para te deixar feliz, eu também estou com roupa emprestada do Aguinaldo. O Aguinaldo tem esse coração de ouro. E eu estava indo para o Nepal, estava indo para a montanha e acabei em Santa Catarina. Então, passei uma rapa lá A sua tá limpa? A sua tá limpa e cheirosinha? Depois, eu lavei, lógico, antes de usar, né? Obviamente. Ele me emprestou o saco de dormir. E eu preocupada com o saco de dormir, para não deixar nenhum mau cheiro, eu tomava banho 2, 3 vezes, até com aqueles lencinhos de tudo quanto é jeito, para proteger o teu saco, viu, rapaz? Fico realmente muito agradecido. Mais alguma pessoa? Mais alguém gostaria de comentar, perguntar alguma coisa? Não? Oi, Manuel. Olá. Aqui, Maurício. Tudo bom, Maurício? Querido Manuel, um grande abraço. Mais uma palestra espetacular. Assistimos vez passada a Campo Base. Aqui estou com Sônia. Adorei. Tudo bem, Manuel? Tudo bom, Sônia? Parabéns aí. Mais uma demais aí. Obrigado. Foi ótimo, viu? Obrigado, Sônia. Queríamos te saludar. O ano passado fizemos o Transiberiano e estivemos na Mongólia. Foi uma experiência ótima, mas acho que o que você mostrou hoje é ainda muito mais gostoso, né? Porque quando você vai pelo trem é uma experiência diferente. Então, gostamos muito nessas noites difíceis de estar isolados um pouquinho. Ter companhia de você é um plano espetacular. Muito obrigado. E eu sempre falo com a Sônia que eu estou esperando ela novamente, agora vocês, para a gente dividir um tempo aí na montanha. E um dia desse eu apareço para visitar vocês aí, que eu não conheço a montanha. Sim. Estamos esperando. Temos que fazer, Manuel. Um grande abraço. Obrigado. Ok, pessoal. Então, muito obrigado. Amanhã, como eu disse, então, tem essa do CAP, que vocês devem ter recebido. Se alguém não recebeu, por favor, não recebeu o link, eu digo. É um assunto que eu acho um assunto interessante. Para quem é montanhista, é um assunto interessante, talvez não para todo mundo, mas enfim, se alguém quiser participar e não recebeu, é só escrever para Sabina no viagens@morgadoexpedições.com.br ou então acessar as nossas redes sociais, aí Facebook e Instagram, que amanhã eu publico o link lá. E daí, na quinta-feira, a aula de yoga e montanha. O sorteio é hoje, não? Oi? O sorteio é hoje? O sorteio é diretamente com o Aguinaldo. Ele cuida da parte de sorteios e a parte de viagens gratuitas para quem já fez mais de 2 viagens com a gente. O Aguinaldo cuida desse departamento. Ah, claro. O salário que eu ganho dá para tudo isso. Então tá bom, pessoal. Então, boa noite. Obrigado, boa noite. Nos vemos amanhã ou então na quinta-feira. Manuel, amanhã a palestra vai ser de quê? Amanhã a palestra é sobre um assunto que é bastante controverso entre os montanhistas, que é quem tem direito de estar na montanha. Porque existem correntes de pensamento que acham que quem não tem experiência não devia estar na montanha. Inclusive o Messner fala alguma coisa nesse sentido, de que nós somos montanhistas e vocês são turistas. E eu propus esse diálogo, enfim, porque eu já estive nos 3 lados dessa mesma controvérsia. Eu sou guia de montanha, eu escalei o Everest
guiado numa expedição comercial, porque eu achei que eu não tinha experiência suficiente para fazer o Everest sozinho, e depois eu escalei o Manaslu, que é a 8ª mais alta, sem oxigênio e sem Sherpa. Então, eu já andei pelos 3 possíveis maneiras de você estar na montanha. E eu acho que vai ser um bate-papo bacana. Vai ser... espero até que exista alguma controvérsia aí para a gente debater isso aí, que é um assunto bacana. Valeu, obrigado, boa noite. Boa noite, até amanhã, até quinta. Muito obrigada, boa noite. Tchau. Tchau.